Bom, agora a gente está iniciando o nosso módulo da SDK, beleza? Aqui eu fiz uma separação, tá? Eu criei novos botões. Aqui vou utilizar a API, que ele manda tudo para passa API, né? Barra, daí o nome do arquivo. E aqui eu criei outros botões com SDK barra o nome do arquivo, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, a diferença dos dois. O primeiro usa a API, que a gente fez no módulo passado, e esse vai usar apenas o SDK, tá bom? SDK atualizado, que é o 3.0, tá bom? Então aqui no nosso código, a gente tem aqui a nossa index. Agora a gente vai criar uma nova pasta, né, aqui no meu diretório raiz chamado curso. Eu vou criar chamado SDK. O SDK vai ficar aqui e a API vai ficar aqui, ok? O primeiro arquivo que a gente vai criar é o Pix, né? Pix.php. Eu vou abrir as tags do PHP e eu vou dar um var dump no get, né? Só para ver se a gente está realmente conseguindo pegar o valor, né? Capturar o valor que a gente vem dessa página aqui. Eu vou colocar 15 reais. Eu vou clicar em adicionar saldo por Pix. Você pode ver que VL 15, então tá trazendo sim certinho o valor que o nosso usuário digitou, beleza? Então para começo de conversa, a gente vai baixar, né, a SDK do Mercado Pago, beleza? Então a gente acessa aqui github.com/mercadopago/sdk-php, que a gente tem acesso aqui ao repositório, né, do Mercado Pago na versão 3.0, como você pode ver aqui. Rolando para baixo, a gente tem aqui o Composer, né, que a gente vai estar utilizando para baixar essa SDK. Bom, se você não tem o Composer, né, basta você vir aqui em Composer, jogar no Google Composer e clicar no link ali e vir em Download para baixar o Composer, beleza? Eu já tenho o Composer instalado, tá? Eu também estou na versão do PHP aqui a 8.3. Deixa eu acessar aqui a index para vocês verem. Eu estou na versão 8.3.0 do PHP, tá bom? Então vocês vão ter que ter, para utilizar essa versão do SDK, maior ou igual a 8.2, a versão do PHP, beleza? Então é o seguinte, eu vou copiar esse código aqui e vou vir aqui no meu terminal. Eu vou abrir um terminal. Eu estou dentro da minha pasta chamada curso, né? Então eu vou acessar o SDK, a pasta chamada SDK. Eu vou criar uma nova pasta chamada de lib. Eu criei a pasta chamada lib, agora eu vou acessar ela. Pronto, eu estou dentro da pasta lib. Eu vou limpar aqui o terminal, tá? Agora eu vou colar o comando que o Mercado Pago aqui na SDK, eles falam pra gente, tá? Eu vou copiar aqui e vou colar. Então ele baixou certinho aqui a biblioteca dentro da nossa pasta lib, com o vendor, composer e tudo mais. Bom, fizemos o download da biblioteca, né, da SDK, já podemos fechar esse terminal aqui. Beleza, aqui no Pix, eu vou só copiar aqui o que eu coloquei no API, tá? Que é esse aqui, ó. Toda essa função aqui, ó. Eu vou copiar e vou colar aqui, porque basicamente vai ser quase igual, só que ao invés da API a gente vai usar agora a SDK. Bom, para começo de conversa, a gente vai incluir agora a nossa SDK aqui no arquivo pix.php, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou vir aqui depois do config e eu vou incluir assim, eu tenho que sair de SDK, na verdade eu não saio de SDK, né? Eu já estou dentro desse arquivo, então eu só acesso lib/vendor/autoload.php. Bom, assim a gente inclui a biblioteca aqui do Mercado Pago, tá bom? Primeira classe que a gente vai chamar aqui para poder estar utilizando o Mercado Pago é a de configuração, tá bom? Então a gente coloca um use Mercado Pago/Mercado Pago config. Ok? Para a gente poder utilizar essa classe de Mercado Pago configuração. Bom, tendo criado aqui nosso pagamento, tendo feito todas as validações, a gente vem aqui dentro dessa verificação aqui e vai setar o sToken do Mercado Pago nessa classe, tá? Eu passo o Mercado Pago config com a função set sToken, tá? E aqui config, eu estou pegando o sToken lá do nosso arquivo config. Agora a gente vai iniciar, né? Vai instanciar uma classe chamada Payment Client, tá? Que é essa classe aqui para a gente poder iniciar, fazer os pedidos de pagamento lá para o Mercado Pago. Só que a gente tem que chamar ela aqui em cima também, tá? A gente tem que fazer o use para a gente poder estar utilizando ela. Que é basicamente Mercado Pago Client Payment Client. Bom, após isso a gente cria essa array, tá bom? Para a gente passar alguns parâmetros, que é o Transaction Amount, a descrição, né, aqui do seu produto, a external reference, né, que é basicamente o ID desse pagamento, notification URL, né, por enquanto eu vou deixar Google mesmo, depois quando a gente for fazer a parte de notificação a gente vê melhor isso, e também temos aqui o payment type method ID, né, payment method ID, que é o Pix. Aqui você vai passar também o e-mail do seu cliente, tá? Agora a gente cria uma nova variável chamada payment, passando a classe payment client, com a função create, passando essa array que a gente acabou de criar. Feito isso, a gente já tem acesso a todos os parâmetros que a gente teria lá na API, por exemplo, tá? A gente já pode acessar aqui. Então, eu vou abrir aqui o API, né?
que é o do outro módulo, pix.php, eu vou simplesmente copiar toda essa parte aqui, ó. E eu vou vir aqui agora no SDK e vou apenas substituir o obj pelo payment, tá? Então basicamente ficou assim, tá? Ficou basicamente igual ao pix.php da API, mas aqui a gente está usando a SDK, que ele também retorna os mesmos dados, né? Então é só a gente acessar o payment que a gente tem acesso a todos os outros objetos que a gente teria naquela outra, na API também. Então se viermos aqui e adicionar um valor e clicarmos em SDK, ele vai me mostrar a mesma coisa que se eu clicar aqui nesse da API, tá bom? Eu vou clicar aqui. Olha, deu erro, ele não conseguiu incluir a SDK, mas eu já vejo o que aconteceu aqui. Assim, eu tô saindo da pasta, né? Mas na verdade eu não devo sair dela, né? Eu devo ficar na mesma pasta porque eu estou dentro de SDK já. Então eu vou voltar aqui, vou atualizar de novo, colocar o valor e vou clicar em adicionar saldo por Pix. Aí você pode ver que ele já inseriu para a gente no banco de dados e também ele já mostrou o QR Code e o copia e cola aqui pra gente, tá? Mesma coisa que acontece na API, só que dessa vez utilizando apenas a SDK.